Um abraço. Professor Ciro, vou lhe começar com uma pergunta direta. Estamos aí ouvindo que o Ministério da Educação está tentando uma privatização branca do ensino público superior, entregando a administração das instituições de ensino superior, IEFs, universidades, a uma espécie de OS, ninguém sabe dizer direito o que ele chama de Futurice. Percebe-se que há aí um golpe de marketing, porque Futurice remete a um futuro. E ao que nós estamos percebendo, a ideia é tentar, de algum modo, entregar a administração. Me parece, para algum tipo de OS, eu estou tentando entender exatamente o que e quem é o Futurice, mas tenho diversas preocupações, porque sei que a irmã do ministro Paulo Guedes é uma das representantes das instituições privadas de ensino superior. Então, me diga, por favor, professor Ciro, como a comunidade universitária tem recebido essa proposta do Futurice e o que é exatamente o Futurice? Bem, Leandro, eu diria que não é uma privatização disfarçada. Eu defendo de que, na verdade, o governo está de forma explícita propondo um desmonte do nosso ideal de educação pública e gratuita para toda a comunidade, e ele coloca apenas um discurso para tentar amenizar esse projeto de privatização e desconstrução e desmonte da educação pública, certo? Mas eu acho que não tem nada de implícito aí, não. Eu acho que o Futurice, que foi lançado pelo governo federal no dia 17 de julho, pelo atual ministro da Educação, na verdade ele propõe uma desconstrução de tudo que vinha sendo construído desde os anos 50 com as universidades brasileiras, e intensificado a partir do Pacto Constitucional de 88, que era esse objetivo da gente construir um projeto de pesquisa, de extensão e de ensino de qualidade para toda a sociedade brasileira. Eu diria a você de que o futuro isso é uma quebra desse pacto. Para não perder o link do professor Ciro, o senhor aqui na UFCG, no seu convívio com seus colegas, alunos ou ex-alunos, como é o meu caso, como o senhor tem visto a recepção aqui na UFCG dessa guerra que o governo federal decidiu travar com o ensino público superior? A que o senhor atribui isso, professor Hermano? Bom, em relação à discussão, bom dia aos ouvintes da Rádio Bobreiro Moeba, Bruno, professor Leondas, professor Ciro, prazer reencontrá-lo, parabéns aí pelo novo desempenho do cargo no Instituto Federal lá de Pernambuco, foi muito bom saber dessa notícia. Leondas, a UFCG está passando um processo de discussão, não é? Vários centros abriram o processo de discussão interna, já foram realizadas várias assembleias departamentais, alguns centros também vão realizar suas assembleias plenárias para se posicionar. Agora, tem alguns que defendem, né? Tem professores da universidade que votaram em Jair Bolsonaro para presidente, né? Uns porque não perceberam, e outros porque sabem o que é que estavam votando e sabem o que queriam. Da mesma forma que teve professor universitário que apoiaram o golpe de 64. Eu entrei na universidade em 1971, no auge da perseguição, no auge do terror implantado em Campina Grande pelo tristemente lembrado Major Paulo Câmara. Foi um torturador, né, que aterrorizou a cidade de Campina Grande, implantou a ditadura do AI-5 em Campina Grande, e ele mesmo executava pessoalmente, inclusive, os planos de tortura. Só então, pode ser um doente, né? Ele e o sargento Marinho, que inclusive há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, esteve aqui convocado pelo Ministério Público Federal para depor, né, num processo de identificação das vítimas que ele realizou aqui em Campinas. Sequestros, torturas, espancamentos, choques, até essas coisas todas. E tinha professores que apoiavam, do mesmo jeito que uma boa parte da classe média de Campina Grande também apoiou a ditadura militar. Apoiou ativamente. Do mesmo jeito que hoje tem. Quer dizer, você sempre teve um bolsão de extrema-direita no Brasil. Agora, o que é que nós estamos assistindo é um processo em que essa extrema-direita capturou o centro, capturou a direita e o centro-direita. O espaço da direita e do centro-direita, que é de agrupamentos políticos mais conservadores, mas que tinham respeito ao Estado de Direito Democrático, tinham certas inspirações liberais, esse espaço foi ocupado pela extrema-direita, que é um processo que não se ocorre apenas no Brasil. Mas, em suma, então você tem alguns, mas tem uma ampla maioria que está percebendo. É o fim da universidade. Na realidade, o discurso de Jair Bolsonaro
na Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, no início do ano, selou o destino do Brasil. Ele foi muito claro. O meu projeto é destruir. Destruir para depois construir o que eu quiser. Isso. É um projeto de poder, Terra arrasada. de terra arrasada. Então, as instituições brasileiras vinculadas à vontade do povo brasileiro, vinculadas à soberania, as instituições brasileiras vinculadas à democracia, ao regime democrático, as instituições brasileiras vinculadas à sua diversidade étnica, histórica, às suas diversidades regionais, tudo isso tem que ser destruído. E é isso que está sendo feito. Você pode ver que ele ataca em todas as frentes. É o meio ambiente, é a segurança pública, é a educação, é a saúde. O desmantelamento é geral. Você destruiu o programa Mais Médicos, você deixou milhões de brasileiros abrigados. A coisa cresceu tanto que os candidatos a prefeito do esquema governista do próximo ano estão apavorados. Correram para ele está criando um novo Mais Médico, mas um negócio apressado, troncho. Ele pretende censurar o Enem. Onde já se viu falar nisso? O presidente da República pretende censurar o Enem. Isso não é tarefa dele. Ele não tem nada a ver. Ele não pode ver a prova. Porque se essa prova. A lei é muito clara. A lei é muito clara. Se ele ver a prova, ele pode passar para alguém. E ele tem caráter para isso. Tem, sim. Pronto. Então ele quer censurar o Enem. Ele está destruindo algo que foi construído há décadas, desde o regime militar, que é uma política externa independente. Nenhum país se alinha ideologicamente, a não ser que tenha um grupo de vassalos, como é o caso agora. Todo país sabe que os interesses internacionais são relacionados por comércio, por interesses. Né? O grande teórico e formulador e prático também das relações externas dos Estados Unidos, o ex-secretário de Estado John Foster Dulles, dizia muito claramente: os Estados Unidos não têm amigos, os Estados Unidos têm interesses. Manutenção, de conservação, de dignidade e de direitos, parte da elite. Campina Grande ela é contra em nome de um suposto progresso, porque a cidade tem essa obsessão de voltar ao algodão, mas ao mesmo tempo ela quer voltar indo para frente, mas voltar indo para frente destruindo. Então você vê que ela se apega o tempo inteiro a esses slogans de um moderno, de grande, de megalomania. É o ouro branco do algodão, é depois um polo comercial, depois vai perdendo esse lugar e vai para a cidade do segundo maior carnaval fora de época do país, a Micaranda, e depois o maior São João do mundo, sempre o maior polo tecnológico, e a gente vai tendo uma obsessão por uma ideia de moderno que termina sendo arregimentada por uma elite campinense e por uma sociedade campinense, que faz com que a gente defenda ideias de um progresso sem que seja cobrado nenhum preço, um progresso a qualquer custo. Isso você vê nos mínimos detalhes de Campina Grande, nos mínimos. Por exemplo, na preservação do seu patrimônio histórico. Na preservação do seu patrimônio histórico e arquitetônico, como a gente tenta esconder o Eldorado se quebrando e caindo em ruínas, como, por exemplo, a gente tem um museu belíssimo ali no Açude Novo, que quando se construiu um terminal de integração, que é uma conquista, não estou questionando o terminal, ele é construído na frente do museu, escondendo sua arquitetura. Como se o novo ele devesse sempre esconder o passado, e lembrando, uma sociedade de que ela não preserva minimamente uma identidade coletiva, é uma sociedade não que adentra no futuro, mas é uma sociedade eternamente presa ao seu passado e à sua memória. E às vezes parece isso, de que a elite de Campina Grande, numa proporção muito menor, numa proporção muito mais provinciana, e às vezes até, entre aspas, cafona, ela incorporou a elite do atraso do Jessé de Souza. Certo? Só que assim como no Brasil Imperial nós tivemos uma pretensão de nobreza, em Campina Grande nós temos uma pretensão de uma elite do progresso. Certo? Mas, na verdade, a gente incorpora uma elite do atraso. Isso foi muito bem arregimentado dos nossos meios de comunicação, grande parte deles, e na forma como foi financiada a campanha do Jair Bolsonaro por essa elite na cidade. Eu só quero citar um exemplo para você, para o Hermano pode até comentar. Na época do processo de golpe de Estado que derrubou a presidenta eleita, Dilma Rousseff, e depois, na eleição do Jair Bolsonaro, eu entrei em algumas lojas aqui em Campina Grande para comprar, na época eu estava precisando de uma meia, e eu entrei para comprar uma meia e saí da loja, porque quando eu entrei os funcionários estavam trabalhando com a camisa amarela com o nome PT, nunca mais, e atrás, fora PT. Foi o funcionário que colocou essa camisa? Não, isso é um claro
evento de assédio moral, mas que mostra como essa elite campinense ela incorpora essa ideia de hierarquização da sociedade e de abuso do seu poder econômico para a instituição de uma postura ideológica, de uma postura de matriz de pensamento de mundo extremamente excludente e que casa perfeitamente com as ideias autoritárias, excludentes, sectárias do presidente Jair Bolsonaro. Mano, antes de te passar a palavra para ouvir tuas considerações, a gente está mandando um abraço aqui mais uma vez e agradecendo muito, porque o Concilia Plebs está apenas no seu começo. É o início de um projeto, de uma parceria, com a apresentação do professor Léo Mendes, com a parceria Rádio Borborema, blog Sol do Carajás, que é de Parauapebas, no Pará, canal Duplo N, sediado em Brasília, que estão em parceria para construir isso aqui, um canal de resistência. Estamos assumindo e agradecendo as pessoas que estão aqui mandando apoio. Orleans, lá em Parauapebas, Emerson, mais uma vez, em João Pessoa, Célia Aquino, Dido, BSB, Brasília, né? Agora, para você ver. Isso, Valparaíso. Coisa boa, e vou lembrar que estarei aí em Brasília, no final de semana que vem, vamos fazer de lá, direto do encontro da comunidade 247, Bruna que vai se virar para os problemas aqui, nós temos os problemas, imagine ele aqui e eu em Brasília. Lediane Silva, professor Hermano, suas considerações sobre esse tema. Por que Campina Grande é essa ilha impressionante de um conservadorismo estranho, de um progresso que quer retornar ao passado, né? Nas palavras do professor Ciro. Progresso paradoxal. De pessoas que ficam aqui me escrevendo, perguntando se eu estou defendendo um bandido e se referindo ao Glenn Greenwald, acusando ele de ter cometido crime, e você fica estranhando. Professor Hermano. Bom, Campina tem, você pode dizer que tem um processo de formação histórica, e esse processo de formação histórica trouxe dois aspectos, né, que a gente pode considerar positivo ou negativo, depende da perspectiva de cada um. Campina é uma cidade que se forma a partir da matriz do comércio. É uma cidade de transição entre o litoral, que era predominante a cana-de-açúcar, e o sertão, que era predominantemente a pecuária. Constantinopla paraibana, né? Então ela fazia essa ponte. Para você sair do litoral e ir para o sertão, você tem que ter um ponto de parada. Isso. Aquele era um platô, né? Nós estamos a 640 metros de altitude. Era um platô e tinha, né, um fornecimento de água doce, que são a única fonte de água doce de toda a região, que são os olhos d'água lá dos Cuités, que formavam o Riacho das Piadas, que ia até a Campina. Era uma Campina, um grande campo, uma Campina grande, onde o pessoal estacionava, depois seguia a viagem. Foi a partir daí. Então, era uma cidade que foi formada recebendo imigrantes. Né? Então, essa é a composição de Campina. E tendo uma atividade predominante do comércio. Depois, essa coisa, tanto é a questão do algodão, o algodão não era produzido em Campina Grande, mas era produzido em toda essa área do Agreste, e vinha para Campina, Campina processava, enfardava, botava no trem e mandava para a Inglaterra. E a Inglaterra produzia as roupas e os tecidos, que depois a gente comprava com esse dinheiro. Parece que vai ser assim, né, ainda. Mas essa é a matriz econômica do Brasil, né? Café, algodão, borracha, açúcar. Hoje as tais commodities. Hoje chamamos de commodities, né? Mas é a agroexportação. Em suma, né? A agroexportação. Bom, essa formação de Campina. Então, veio gente de várias partes. É uma cidade multiétnica. É uma cidade... Agora, aqui nunca teve uma base escravagista. A diferença de G7. Campina nunca teve uma... A escravidão aqui sempre foi muito pequena, porque você ou trabalhava no comércio, ou a agricultura não era agricultura de larga escala. Aqui não tinha plantações de cacau, aqui não tinha plantações de café, aqui nada que exigisse utilização intensiva de mão de obra. Pelo contrário, nós éramos uma região de agricultura familiar, sempre fomos. Então, você tem isso aí. Então, quando você entra em Campina, vindo do litoral, você tem o Açude Velho. E no Açude Velho você tem um monumento, chamado Monumento aos Pioneiros. No centro da cidade você tem um outro monumento, que é considerado um monumento ao fundador da cidade. Na Praça Clementino Procópio você tem um monumento a Teodósio de Oliveira Ledo. Teodósio de Oliveira Ledo representa o quê? O ideal da elite campinense. O grande agricultor, o grande proprietário rural, de uma família, né, de elite que fundou Campina Grande. Mas quando você sobe e vai entrando em Campina Grande,
dentro do litoral, você se depara com o monumento de Corbiniano Lins, o monumento aos pioneiros. Ali está a formação popular de Campina Grande. A apanhadora de algodão, que é a atividade que enriqueceu a cidade, não é o empresário de algodão, é a apanhadora de algodão que está lá. É uma visão popular. Está o índio, que fez a mão de obra da cidade, e boa parte da população de Campina Grande tem traços, carrega sangue de índio, e o tropeiro, que era o comerciante inicial, né? O tropeiro que trazia as mercadorias e tudo. Ali é a formação popular de Campina, está ali. No contraponto, a Praça Clementino, que tem a formação da elite campinense. As duas coisas misturam. Campina tem essa tradição, mas tem uma tradição que a gente pode dizer que é conservadora, né? Em vários casos você tem um pensamento reacionário na cidade, tem, mas você também tem um pensamento mais democrático popular. Campina foi onde convergiu a maior revolta popular na segunda metade do século XIX, na Paraíba, no Agreste Paraibano, que foi a revolta do Quebra-Quilos. Isso. A revolta do Quebra-Quilos levantou a agricultura familiar, levantou o campesinato, levantou os homens livres e pobres, que não tinham escravos, fizeram um levante. Muito bem trabalhado pelo professor Luciano Mendonça, né? Pelo professor Armando também. Um levante tão importante que as tropas imperiais vieram reprimir. Quem comandou as tropas imperiais que vieram reprimir o Quebra-Quilos? O coronel Severiano da Fonseca, herói de Paraguai, irmão do marechal Floriano da Fonseca. Teodoro da Fonseca. Teodoro da Fonseca. Teodoro, que foi o proclamador da República quando rompeu com o Império. E primeiro militar a governar o Brasil e já durante seu governo tentou implantar uma ditadura. E sofreu um golpe. E sofreu um golpe. E sofreu o próprio golpe que entrou Floriano. Mas o coronel Severiano veio para cá e reprimiu o Quebra-Quilos. O Quebra-Quilos era o quê? Era uma revolta popular. Uma revolta popular. E usou tudo. Trouxe as táticas de tortura, as técnicas de tortura que eles usaram no Paraguai e trouxeram para cá. Cercaram a feira de Cabedelo, prenderam os homens jovens, levaram para o centro da praça, botaram o colete de couro e deixaram lá morrer. E uma parte deles morreu quando foi transportado para as prisões de Fernando Noronha. Bom, em suma, você tem essas duas coisas. Se você pegar Campina, você tinha uma forte presença da esquerda, já se agrupando com o Partido Comunista relativamente forte na situação do Nordeste da Paraíba, mas você tem em Campina uma ação integralista brasileira. A sede da AIB, da Ação Integralista Brasileira, era ali na Getúlio Vargas. Próximo ao de hoje era o antigo Pio XI. Hoje o prédio foi derrubado, o prédio antigo. Essa mania de Campina Grande. De destruir sua história, né? Sua história arquitetônica. Então, era lá. Os camisas verdes desfilavam em Campina Grande. Então, você tem uma tradição, né? Então, mas a cidade tem aquela fase do algodão que criou essa ideia da prosperidade, do progresso, de ser a maior de todas, né? Campinas foi o segundo, chegou a ser o maior ICMS do Estado, na época que era um polo comercial. Mas depois outros polos comerciais se desenvolveram, né? No interior do Piauí, no interior do Maranhão, né? Eu ainda alcancei, você recebia alunos de todos os estados do Nordeste e do Norte. Eu tinha alunos da Bahia até o Pará. Vinham estudar em Campinas. Quando eu estudei no Colégio Estadual da Prata, no início dos anos 70, tinha colegas meus de todos os estados vinham estudando no Colégio Estadual da Prata, que era uma referência regional em todo o Nordeste. Na medida que essas coisas foram se desenvolvendo, no centro de comércio, mas aí Campinas se especializou em uma coisa que é importante, é fundamental para a cidade. Campinas se especializou no ensino superior. Quem salvou Campinas na crise dos anos 70 foram as suas duas universidades, a Universidade Federal e a Universidade Estadual. Salvou Campina Grande. Quando a indústria quebrou, quando o comércio quase que sumia, quem manteve a circulação de dinheiro na cidade foi as suas universidades. E as pessoas não despertam para isso. A gente está discutindo questão de universidade, quem devia estar na rua eram os empresários defendendo as universidades. A Paraíba tem primeiro orçamento público do Estado da Paraíba, o do governo do Estado. É o maior orçamento. Segundo orçamento do Estado da Paraíba, a Prefeitura de João Pessoa. Terceiro orçamento do Estado da Paraíba, sabe qual é? O orçamento das universidades públicas.
Você soma o orçamento da Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal de Campina Grande, Instituto Federal e o EPB. Quando você soma esses 4 orçamentos, é o terceiro orçamento do Estado. Ó. E Campinas cedia duas universidades públicas de qualidade, a UFCG e a EPB. É o único estado do Brasil em que a sede da reitoria estadual e agora o Instituto Federal, que é um portentoso. É o único estado do Brasil que a reitoria da Universidade Estadual não é na capital, é no interior. Isso. E o Instituto Federal, que Ciro falou, quer dizer, poucas pessoas de Campinas vão conhecer o Instituto Federal, que o presidente Lula inaugurou. Eu estava lá quando ele veio inaugurar. É uma obra arquitetônica e é uma estrutura. A melhor qualidade de ensino de segundo grau no Brasil são os institutos federais. Sem sombra de dúvidas. Isso ele quer destruir para fazer a militarização do ensino, entre aspas, dele. Então, Campinas tem essa trajetória. Você teve o problema. Eu me lembro, meu primeiro ato contra a ditadura militar foi quando eu era aluno do ginásio moderno 11 de outubro, em abril de 64. Em abril de 64, todos os colégios foram convocados para participar do desfile da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que era o desfile comemorativo à vitória da chamada Revolução Democrática, que na verdade era do golpe do Estado de 64. E eu cheguei em casa, eu estava no ginásio moderno 11 de outubro, e disse para o meu pai e minha mãe, eu não vou para o desfile, eu não vou para passear. E não fui. E eles também, né, não fizeram nenhum problema. Foi meu primeiro ato. Mas Campina em peso foi comemorar o golpe. E depois, você tinha, na época do Paulo Câmara, enquanto o cara promovia um circo de horrores nas granjas dos distribuidores, dos empresários distribuidores de armas, e no quartel ali da 15 de novembro, enquanto ele promovia um circo de horror, de torturas, de sequestro, de intimidação, atingindo, ele controlava a programação do Teatro Municipal, ele acompanhava o que acontecia na vida da cidade. Era uma ditadura personalizada, porque como a cidade era relativamente pequena, ele exerceu um poder que nunca nenhum comandante militar teve no Brasil, porque era aqui em Campinas. Você tinha um setor da elite campinense que chalerava. A pauta social era intensa. Você abria as colunas sociais, toda semana era jantar. Eu ainda participei de um tipo de jogos que eram escolares, chamava Olimpíadas do Exército. Eu ainda não, isso é outra coisa. Isso é outra mas coisa. Não era na mesma. Eu acho que era na mesma época. Sim, mas é outra coisa. Aí é esportes. Eu estou dizendo a intervenção de um representante da ditadura militar. Ele era o cônsul da ditadura, o plenipotenciário da ditadura da cidade. Interferia em tudo. Né? Você tinha uma ditadura, né? Todo dia, quem trabalhava nas redações dos jornais de Campinas, praticamente o pessoal que estava na redação da Balbran, todo dia chegava o agente da Polícia Federal com a relação das matérias que não podiam ser publicadas. E todos os jornalistas recebiam. Todos os jornalistas recebiam, a Gazeta do Sertão recebia, o Diário da Balbran recebia, todos os jornalistas, conversa com alguns jornalistas mais antigos, que eles relatam. Quem estava na redação recebia. Todo dia a Polícia Federal chegava com a relação das matérias que não poderiam ser publicadas. E ele controlava tudo. E aí, mas mesmo assim, havia uma resistência na cidade. Uma parte da cidade apoiou, outra parte resistiu. E essa parte que resistiu sofreu. Sofreu. Mas houve uma resistência. E a partir do final dos anos 70, essa resistência começa a mudar. E você tem uma onda, que é uma onda geral no Brasil, mas que é a onda da redemocratização. E as universidades tiveram um papel importantíssimo como fonte de discussão, como fonte de formação de quadros, como fonte de formação da consciência crítica. Então, Campinas oscila nisso aí. Agora, tem uma tendência, né? Essa tendência ao conservadorismo. Você vê, todo o Nordeste, Jair Bolsonaro foi derrotado. Mas Campinas foi a única cidade do Nordeste em que ele teve uma vitória tão grande, que foi Campinas, ele ganhou em Campinas, Cabedelo e João Pessoa, na Paraíba. Teve municípios aí que a data teve 80% dos votos, 70% dos votos. Mas em Campinas, Jair Bolsonaro cresceu. Agora, você também tem uma resistência. Veja bem, no primeiro turno do ano passado, Fernando Haddad teve 20,5% dos votos. No segundo turno, formou-se uma frente ampla, tão ampla na cidade, que a votação de Haddad no segundo turno pulou para 46%. 46%. Se nós tivéssemos mais uns 15 dias de campanha, talvez até tivesse virado essa coisa. Porque as pessoas começaram a despertar.
Então, você tem uma tendência conservadora que informa um discurso para a cidade, mas pisa nos direitos. Isso. Eu não sei, eu não compreendo como é que um cara que tem uma empresa de construção civil, que cresceu e ganhou dinheiro graças a Lula e Dilma, Minha casa, com Minha Casa, Casa Minha Minha Vida, os